Pois bem, então a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, né? Estamos dando sequência a ele. É uma obra do Espírito de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Eu já falei isso em outras oportunidades, eu acho que vocês já sabem bem, né? Que o objetivo desse livro e de outros livros do Emmanuel é realmente trazer para o nosso contexto, para o nosso dia, a palavra de Jesus, né, quando ele trouxe aproximadamente 2000 anos atrás. Esta é a proposta desse livro e a proposta de outros livros espíritas, né? Porque nós entendemos que a mensagem do Evangelho, ela não deve se perder no tempo, né? E ela não se deve se perder pelas difíceis compreensões e pelos ritualismos ou às vezes os formalismos que nós, né, empreendemos a ele. Então o que o Emmanuel objetiva, o que o Espiritismo objetiva nesse sentido, é entender e trazer a palavra do Evangelho para o nosso momento, para o nosso dia a dia. Porque não haveria sentido, se existisse o Evangelho, se nós não pudéssemos colocar em prática, se ele não pudesse ser para nós um suporte, né? Um suporte principalmente nos momentos difíceis e nos momentos de dor. Pois bem, às vezes, algumas pessoas que chegam até a doutrina espírita, ou também outras frentes religiosas, elas colocam como barreira a ideia de que o Evangelho ele é muito difícil de ser vivenciado, né? Achando que a proposta do Evangelho é algo totalmente fora da nossa capacidade de compreendê-lo e de vivê-lo. Mas nós estamos enganados. Quem pensa assim está enganado. Porque Jesus fala para aqueles que precisam ouvir. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E naturalmente ele não usaria uma linguagem fora da compreensão das pessoas. Se você pega, por exemplo, né, as crianças que estão nos primeiros anos da escola, na escola fundamental, se elas vão ter aula de matemática, por exemplo, você não vai pegar um professor de doutorado e levar para aquela turma, porque as crianças não vão entender, né? Você vai levar o quê? Um professor que fale a mesma linguagem daqueles alunos. Aí começa lá no fundamental, começa nas 4 operações básicas, começam ali nos conjuntos, né? Ou seja, o professor tem que falar a linguagem dos seus alunos. E assim também é a pedagogia do Cristo, né? A didática que ele usou, a cátedra que ele usou, é a cátedra da compreensão mais simples. Então o Evangelho, como ele é nos colocado, né, esse instrumento de esclarecimento e de compaixão de que Deus teve para conosco, do qual Jesus é o portador dessa mensagem, o Evangelho ele cabe dentro das nossas compreensões e ele é perfeitamente facilmente cumprido por nós. O problema é que muitas vezes nós não nos esforçamos, e nos esforçamos muito pouco. Então a linguagem que Jesus usou, aquela linguagem coloquial, falando para aquelas pessoas simples, né, para aquelas pessoas sofridas, né, que somos nós mesmos, né? Talvez não sejamos mais sofridos do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro, mas somos sofridos do ponto de vista da moral, do ponto de vista do espírito. Todos nós ainda carregamos as nossas chagas. Todos nós ainda passamos por momentos de dor e de sofrimento. Se não passamos, vamos passar. Porque isto faz parte da dinâmica do processo de evolução do espírito. Esse contato com a dor, esse contato com o sofrimento, esse contato com as perdas, esse contato com os dissabores, né? Eles fazem parte da nossa construção do ponto de vista dos sentimentos.
Porque muitas vezes nós precisamos sentir a dor para ter um olhar de compaixão e para desenvolver os nossos sentimentos. Infelizmente. Mas isso faz parte do processo. Então, a mensagem que Jesus traz há 2000 anos, ela é contemporânea, ela se aplica no dia de hoje, como vai aplicar para sempre. E ele não está, volto a repetir, ele não é distante da nossa compreensão e da nossa possibilidade de ação. Muito pelo contrário, ele está aí o tempo todo. E a gente vê isso com muita facilidade. Quando a gente estuda essas obras aqui, a gente entende da simplicidade da palavra do Cristo. Às vezes até nós assustamos com essa simplicidade. E às vezes até nós buscamos interpretações complexas, buscando hermenêuticas, para tentar trazer o que está por trás da palavra. De fato, tem muita coisa a ser aprendida por nós. Mas a palavra é sempre muito objetiva e sempre muito simples. Sempre. Sempre. E hoje, como é de costume, então, a gente vai seguir a lição do Emmanuel, lembrando que o Emmanuel, ele pega uma passagem evangélica, por qual critério eu não sei, ele escolhe uma passagem e a partir dessa escolha ele vai desenvolver o seu ponto de vista. E hoje ele vai lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16, quando Mateus registra um pensamento de Jesus. E eu falei que recentemente, essa estrutura didática, pedagógica do Evangelho, ela só veio muito tempo depois. Ela começou com Paulo, nas famosas cartas de Paulo, e depois ela veio com os apóstolos que vieram posteriormente. Ela foi registrada. Isso teve um fator espiritual, mediúnico, extraordinário. O Evangelho ele foi estruturado do jeito que nós o conhecemos, do ponto de vista literário, só em torno de 60 a 80 anos depois do acontecimento do advento de Jesus. Com o passar do tempo, ele foi tendo as suas modificações, ele foi sendo copiado para as diversas línguas, ele passou pelo hebraico, pelo aramaico, ele foi para os gregos, dos gregos ele foi para o latim, é a chamada Vulgata, quando ele é trazido para o latim, e depois do latim, com o desenvolvimento da prensa, no século XVIII, é que ele se popularizou entre a população, porque os livros ficaram mais baratos, e aí o Evangelho, do jeito que nós o conhecemos, ele chegou até as massas. Até então, ele era exclusividade dos sacerdotes da igreja. Os mais antigos vão se lembrar que as missas antigas eram rezadas em latim, e a maioria das pessoas não entendiam. Então, nesse período aí, depois ele foi traduzido para diversas línguas, para o português, para o alemão, para o inglês, e tantas outras línguas, mas todas essas mudanças, elas não fizeram que o Evangelho perdesse a sua essência. Aliás, essa é uma frase do Emmanuel, apesar de todas as transformações, o Evangelho, a essência do Evangelho, permanece viva em letra e em espírito. Por quê? Porque tem todo um acompanhamento espiritual, tem toda uma função espiritual. Este livro que nós vamos estudar hoje aqui, essa lição, tantas outras que são estudadas nos outros templos religiosos, ou até mesmo nas nossas casas, tudo isso tem um acompanhamento espiritual, uma dinâmica espiritual impressionante. Vocês não tenham dúvida disso. Agora, o que nos falta é a capacidade de ação, é a capacidade de buscar não entender só a letra, mas o espírito da letra, e que isso de alguma maneira nos motive a buscar a nossa melhoria, a nossa transformação. Porque também não teria sentido
toda a retórica da palavra, do conhecimento, se isso não nos transformasse ou não contribuísse para a nossa transformação. Nada disso teria sentido se não fosse essa tentativa da espiritualidade de nos estimular em nós essa busca da melhora, da transformação, né? Pois bem, então vamos ao texto. Como eu disse, ele vai lá em Mateus, né? No capítulo 5, versículo 16. Mateus assim diz, abre aspas, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Então parece ser uma assertiva, né? Bastante simples, bastante objetiva, de fato é, né? Mas o Emmanuel tem essa capacidade que eu falei para vocês, esse poder de síntese, né? E de desenvolver a ideia, né? E ele então vai discorrer. Mas de antemão eu já vou começar a entrar aqui no assunto. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. O que é glorificar o vosso Pai que estais nos céus? Né? Todos nós aqui temos uma estrutura familiar, né? Umas mais desenvolvidas, outras menos, mas todos nós tivemos um pai e uma mãe, ok? E a maioria teve um lar com uma boa educação. As nossas atitudes, as nossas ações no dia a dia, seja no profissional, seja no espiritual, seja nas relações que nós desenvolvemos, né? Nas nossas casas, seja onde for, as nossas atitudes, elas refletem a educação que nós tivemos. Só que muitas vezes nós não honramos os nossos pais. Muitas vezes as nossas atitudes, elas são dissonantes com o que nós aprendemos na nossa família. E aí então, quando você faz uma trapaça econômica, ou quando você ludibria uma pessoa, quando você calunia uma pessoa, quando você age mal, nós estamos honrando os nossos pais? Não estamos. Pelo menos quando a gente tem um bom referencial, uma boa educação, né? Então, honrar o vosso Pai, que está aqui no texto, eu imagino é nesse sentido. Deus é a síntese do amor, da perfeição e da bondade. Segundo diz nos textos bíblicos, nós somos criados à sua semelhança, o que é diferente de igualdade. Nós não somos iguais a Deus. Nós somos criados à sua semelhança. É diferente. Porém, a essência do Criador está dentro de cada um de nós, está na nossa alma, no nosso espírito. A nossa alma, ela é boa. O nosso espírito, ele é reflexo da essência do Criador. É lógico que no transcorrer dos nossos tempos, no transcorrer das nossas vivências, das nossas experiências, nós cometemos muitos erros, porque é a falta do conhecimento. Mas a essência do homem é nobre, é boa, porque a essência do Criador é boa. Então, quando nós fazemos boas obras, nós estamos dignificando aquele que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, que é a síntese do amor e da bondade. Agora, quando nós não estamos fazendo boas coisas, naturalmente nós não estamos dignificando este Criador, que é a síntese da bondade. Então eu acho que é isso que a gente pode entender no primeiro momento, e creio que vocês concordem comigo, né? E aí ele começa, o Emmanuel, brilhe a vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. É que eu falei para vocês no início, o Evangelho não é uma coisa que está nas alturas mentais. É lógico, ele é divino, mas ele é acessível por todos nós.
Então, mas eu não dou conta de fazer o que Jesus falou, né? Dá sim. Ele não está nessas alturas mentais que não são alcançadas pelos homens. Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes da alma. Então, se ele veio para os doentes da alma, a sua proposta, a sua ajuda, é acessível a todos nós, não está naquelas alturas mentais. Então, quando ele diz aqui, faça brilhar a vossa luz, não é no sentido de que você vire um santo de uma hora para outra, que você se torne um Chico Xavier, se torne um santo, um São Francisco, de uma hora para outra. É lógico, esse seria o ideal, mas isso está muito longe. Isso está muito longe, porque nós temos que galgar esses processos, nós temos que galgar esses degraus de aprendizado para a gente chegar lá em cima. Mas a gente tem que saber qual o rumo que a gente está tomando, que é o rumo das alturas, porém, sabendo que nós temos limitações. Respeitando as nossas próprias fragilidades, respeitando os nossos próprios momentos. Muitas pessoas sofrem, inclusive aqui no Espiritismo, isso aconteceu comigo, porque entendem o processo, entendem a didática, entendem a teoria, mas quando eles entram para dentro não conseguem essa cura espiritual, essa transformação. E aí muitas vezes elas se decepcionam. Foi o que aconteceu comigo. No começo eu fiquei, eu vi a beleza da doutrina espírita, aí eu entrei nos livros, comecei a estudar, vivenciar dentro das casas espíritas, trabalhar no movimento espírita, mas eu achei que eu era um santo, que eu era uma pessoa especial, diferente, até que eu vi que eu não era. Porque toda transformação abrupta, ela é mentirosa. Mas alguém pode dizer assim, mas Paulo na estrada de Damasco, ele encontrou Jesus. Mas Paulo é uma outra história, porque Paulo já era um espírito iluminado. A missão dele era passar por todo aquele acontecimento. Quando ele chega na porta de Damasco e tem a revelação, que Jesus teria aparecido para ele e perguntado, Saulo, por que tu me persegues? E aí então ele entendeu que ele estava no caminho errado, mas porque Saulo, ele era já um espírito missionário, que já tinha um grau de espiritualidade muito desenvolvido. E não é o nosso caso, e não é o meu caso. Então toda transformação, ela tem que ser paulatina. Você vai subir uma escada de 100 degraus, você vai caminhar de degrau em degrau, e normalmente quando tem 10, 12 degraus, tem um vão, que é para você caminhar na linear para dar uma descansada. Aí você sobe mais 10, e assim você vai. Então isso é importante nós entendermos, que aqui ele diz isso claramente, que brilhar a vossa luz não é buscar as alturas mentais. E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro, porque aí há esse conflito, entre a razão e os sentimentos. É o que muitas vezes a gente vivencia. Você entende, o seu cérebro compreendeu, mas os seus sentimentos ainda não se desenvolveram, e você não consegue ainda sentir a proposta real do Evangelho. Contudo, Cristo foi claro e simples no ensinamento. Está vendo? Ele foi claro e simples no ensinamento. O Evangelho, volto a repetir para vocês, ele é claro e ele é simples. Ele não é nada de extraordinário, não. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Aqui ele repete. Então vejamos, brilhe também a vossa luz diante dos homens. O que é brilhar a vossa luz, Aqui tem dois contextos. Tem o contexto filosófico, que brilhar a luz é
a prática da bondade, né? É a prática da bondade. Agora tem um outro contexto também, que é o contexto físico, digamos assim, né? A gente tem a compreensão, e isso é muito difundido nas obras do André Luiz, que todos nós aqui temos um campo de energia que nos envolve. Ele fala que é uma aura, né? É uma estrutura psicoeletromagnética, segundo a expressão do André Luiz. É um campo energético que envolve todos nós aqui. E esse campo de energias, né, ele é fruto da nossa mente, dos nossos pensamentos. O nosso pensamento mantém esse campo energético vibrando, funcionando. Os espíritos desencarnados, eles nos enxergam muitas vezes pela nossa luz, né? Quando a gente às vezes vai fazer um tratamento espiritual, tomar um passe, eles conseguem, através da nossa aura, identificar às vezes pontos de desequilíbrio. Então o André Luiz trabalha isso com muita objetividade. E ele diz mais, né? Ele diz que ao influxo do pensamento diretivo da nossa mente, estabelece-se em torno de nós um campo psico-eletromagnético, no qual o nosso pensamento vibra em regime fechado. Então quer dizer o quê? Esse campo psico-eletromagnético, ele tem uma coloração, ele tem uma cor. Ele vai, né, de um lado extremo, que é o ultravioleta, o infravermelho, e vai até o ultravioleta, dependendo da natureza mental do espírito. Quanto melhor nós estamos, essa estrutura psicoeletromagnética que ele fala, essa aura, ela vibra numa sintonia mais sutil. Aí essa aura é mais iluminada. E o André Luiz relata isso lá do plano espiritual, quando ele vem aqui, né, em incursões, melhor dizendo, e tratar algumas pessoas doentes como nós, né, e ele fala e relata sobre isso. Fala também do plano espiritual, quando ele dizia que em determinadas assembleias, alguns espíritos entravam no ambiente totalmente iluminado. Né? Aquela ideia da auréola, né, nos santos católicos, aquilo faz todo um sentido, né? Porque essa luminosidade, ela parte aqui, ó, desse centro de forças que nós temos aqui, que é o chamado coronário. É ele que impulsiona essas energias. Né? Então quando Jesus diz, faça brilhar a vossa luz, não é só no contexto filosófico, né, de fazer o bem, a prática do amor e do bem, mas é também no contexto físico. Porque é isso que vai moldando o nosso corpo espiritual. Os espíritos, né, mais desenvolvidos têm essa aura, essa luz bem desenvolvidas. E, naturalmente, o corpo espiritual, que é aquele que faz do espírito, né, um ser abstrato, um ser concreto, como diz Allan Kardec, esse corpo espiritual, ele é mantido pela essa estrutura psicoeletromagnética, né? Então, essa matéria parece meio complexa, mas é bom a gente dizer para vocês compreenderem essa questão, né? Quando ele diz, faça brilhar a vossa luz, não é só no sentido filosófico, é no sentido físico também. Mas para aqueles que não podem enxergar a nossa luz, né, nós não podemos enxergar com os nossos olhos, a não ser os chamados médiuns videntes, né, nós podemos sentir. Nós podemos sentir. Então, todos nós aqui já temos essa compreensão. Quando chega uma pessoa boa perto da gente, com bons propósitos, uma pessoa que você percebe que é uma pessoa não iluminada, né, mas uma pessoa que tem bons propósitos, a gente sente isso. Agora, quando é uma pessoa má, quando é uma pessoa que está carregada de maldade, de segundas intenções, a gente sente também. Esse campo energético, ele tem uma vibração, ele tem uma sintonia, né? E os médiuns sensitivos sentem isso, e nós todos também temos a capacidade de sentir, uns mais, uns menos. Então, nesse aspecto aqui, é que eu entendi essa colocação do Emmanuel, né? E ele vai mais, ele diz,
Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. O que são boas obras, né? O que é boas obras? Todos nós temos consciência do que sejam boas obras. Todos nós temos, pelo menos nós que estamos aqui, ou já estamos nesse patamar de evolução, que não é lá muito desenvolvido, mas também não é lá muito atrasado, né? Essa discussão entre o bem e o mal, ela permeia o pensamento filosófico do homem, né, em todos os tempos. O homem sempre parou para observar e discutir essa questão da natureza do bem e da natureza do mal, né? Existia um filósofo chamado Manet. Ele desenvolveu uma linha de pensamento chamado maniqueísmo, né, que foi muito difundido na Europa no início do primeiro século, do segundo século, né? Inclusive Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja, né, que é o precursor da chamada filosofia patrística. Santo Agostinho, ele era maniqueísta, ele acreditava. Qual que é a ideia desse filósofo? Que existem duas potências no universo, a bondade e a maldade. A bondade é oriunda de Deus, que é o bom, e a maldade é oriunda do demônio, ou seja lá o nome que se dê, que é esse ser que seria a expressão do mal. Então, durante essa época, principalmente na Europa, foi muito difundido isso, né? Essa separação entre o bem e o mal. Santo Agostinho, como eu falei com vocês, ele era, em certo momento, adepto dessa teoria, até que quando ele começa a desenvolver a sua filosofia patrística, ele começa a estudar os filósofos gregos, né? Em particular Platão, e aí ele muda de ideia. E aí ele vem dizer para a gente que o bem é oriundo, sim, do Criador, mas o bem é o conhecimento, é a expressão do conhecimento, e o mal é a expressão da ignorância. O homem não faz o mal porque tem uma potência do mal que rege o universo. O homem faz o mal porque ele ainda não compreendeu o bem, entendeu? Porque ele é ignorante. Então, para Santo Agostinho, a prática da maldade, o exercício da maldade, nada mais é do que a falta de conhecimento do homem. Como ele não tem um conhecimento das leis divinas, das relações humanas, aí ele pratica o mal, por falta de conhecimento. A partir do momento em que ele vai se desenvolvendo nas diversas reencarnações, né, no contato com a dor, no contato com o amor, né, a culpa, o remorso, tudo isso, ele vai se libertando aos poucos da maldade. Então veja bem, as pessoas boas, vamos pegar como referencial o Chico Xavier, né, que é o nosso referencial aqui dentro do Espiritismo, e nós temos vários em diversas frentes religiosas, filosóficas, né, e até mesmo pessoas anônimas aí no nosso cotidiano, que são pessoas que praticam a bondade integralmente, que às vezes a gente nem conhece, né? Mas, pois bem, vamos pegar o Chico Xavier. Ele praticava o bem naturalmente, ele era incapaz de fazer o mal. Por quê? É uma criatura que já desenvolveu o espectro do conhecimento de tal maneira que ele já pratica o bem naturalmente. O Allan Kardec diz no questão 631 lá do Livro dos Espíritos, né, que as leis divinas moram na consciência de cada um de nós. Ora, se as leis divinas estão na consciência de cada um de nós, por que as pessoas praticam mal? É porque elas ainda não acessaram essas leis divinas do jeito que elas têm que ser acessadas. E como que elas vão sendo acessadas? Através do conhecimento. E quando eu falo conhecimento, não é só conhecimento, né, intelecto, cognitivo, né, esse também é muito importante, mas é o conhecimento da prática das relações humanas, das vivências. E aí quando a pessoa então ele rompe essa linha da ignorância, ele acessa as leis de Deus que estão na consciência de cada um de nós. Aí naturalmente eles praticam o bem. Nós, pelo menos a maioria, posso falar mais por mim, né, não por vocês, tem hora que você pratica o bem, tem hora que você pratica o mal, você fica para lá e para cá, né?
Porque a gente ainda está nesse limiar ainda de romper com esse processo das trevas, da ignorância. E este processo, como eu falei com vocês, ele é paulatino, ele é devagar. É por isso que a gente tem que reencarnar várias vezes. Porque uma encarnação não é suficiente para você atingir esse patamar de espiritualidade. Absolutamente não é. São infinitas reencarnações até que a gente possa dominar os instintos, dominar a matéria, para que a gente possa entrar definitivamente no patamar do espírito. É isso que nós almejamos. E é esta a proposta do Cristo. Ele vem nos estimular a isso. Ele vem nos convidar a fazer essa transição. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser se salvar, pegue a tua cruz e siga-me, ele está fazendo um convite, para que nós possamos segui-lo. Seguir o seu evangelho, seguir os seus passos. Mas ele deixou um detalhezinho aqui importante, Pegue a tua cruz e siga-me. Ou seja, ele não está dizendo para a gente deixar as nossas cruzes, que são as nossas dificuldades para trás. É carregá-las, porque é neste processo de arrastar essas cruzes, é que a gente finalmente consegue compreender a essência do amor, a essência da espiritualidade. Então, as boas obras, essa ideia do bem e do mal, dentro da compreensão do Espiritismo, ela vai muito de acordo com o pensamento de Santo Agostinho. Porque, inclusive, Santo Agostinho foi um dos espíritos que trabalharam no plano espiritual para a revelação da doutrina espírita. A gente vai lá nas obras espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver citações lá de Santo Agostinho, e muitos outros. Então, essa ideia do bem e do mal, as boas obras, elas são o resultado da nossa espiritualização. Nós aqui, nessa condição que nós estamos, todos aqui, já sabemos distinguir a maldade da bondade. Já sabemos. Agora, existe um ponto aí que é a nossa dificuldade. É saber praticar. Pelo menos é a minha dificuldade. Eu já sei o caminho, eu já sei distinguir o bem do mal, mas eu ainda tenho dificuldade de fazer somente o bem. Por quê? Porque as minhas raízes, as minhas heranças ainda são muito instintivas, ainda são muito deficientes. Brilhe também a vossa luz diante dos homens. Diante dos homens é porque, como a gente está encarnado em coletividades, não adianta fazer boas obras individualmente apenas, só para você. É importante que nós as façamos na relação com o nosso próximo. Para que eles vejam as suas obras. Por quê que ele fala assim, acredito? Para que eles vejam as suas obras. É a questão do exemplo, É a questão do exemplo. Os pais que educam seus filhos, eles educam muito mais pelos exemplos do que pela retórica. Filho, não faz isso. Filho, não fuma. Cigarro faz mal para a saúde. Está lá e vai na janela e fuma um cigarro escondido. Filho, não bebe, que a bebida faz mal para a saúde. E está bebendo. Então, a melhor forma de ensinar é através da exemplificação. É o que ele está falando aqui, para que os homens vejam as suas obras. Não para que eles vejam as suas obras, para te exaltar. Para dizer, poxa, aquele cara é bom. Aquele cara, não. Não é nesse sentido. É para que este cara, ou esta pessoa, seja um referencial para aqueles que estão caminhando com mais dificuldades. Esta é a grande proposta. Nós sempre vamos ter pessoas mais desenvolvidas. O bonito da criação divina, é muito nesse aspecto também. A gente tem essa interação entre espíritos de todos os matizes na Terra.
A Terra é um mundo de provas e expiação. Segundo a escala didática de Allan Kardec, nós estamos na segunda escala, transitando para a terceira escala, que seria um mundo de regeneração, onde a bondade ela tem supremacia sobre a maldade. Nós estamos fazendo essa transição. E nessa transição nós temos espíritos inferiores, na ignorância, nas trevas, que praticam mal por falta do conhecimento, mas de uma outra ponta nós temos espíritos bons, muito bons, que estão aí entre nós. E a grande maioria, estamos ainda nesse meio como eu estou. Ora para lá, ora para cá, mas quando você tem um referencial de bondade, aí você que já sabe distinguir o bem do mal, você vai nele. É por isso que vocês estão aqui, nessa segunda-feira. Porque vocês já entenderam, né? Não estou falando de mim, não. Estou falando da proposta que vocês fizeram de estar aqui nessa casa hoje, né? Nesse sentido que vocês já sabem, poxa, lá, ou lá na igreja evangélica, ou lá na igreja católica, ou lá no Hospital do Câncer, eu vou encontrar o referencial de bondade. Então, quando a pessoa já despertou para isso, está um pouquinho mais fácil, mas a cruz continua pesada. E muitas vezes o peso dela aumenta, porque quando você faz esse rompimento, parece que eles te puxam, né? A turma fala assim, não, peraí, vem cá, eu preciso de você, não vai não. Por quê? Porque a gente criou ao longo desse tempo todo, diversas amarras, diversos compromissos. E num primeiro momento, aí vem o instinto material, o instinto de posse, o instinto sexual, que é muito forte ainda em todos nós, né? E o que ele é muito importante, não tô aqui dizendo que não seja, mas esse dualismo, esse conflito, né, entre o espírito e matéria, ele é difícil, mas ele é importante. Ele é importante. Foi assim que Deus, na sua bondade, né, idealizou essa mecânica da evolução. É o espírito contactando com a matéria. Ora desencarnado, ora encarnado, ora encarnado e ora desencarnado, até que ele finalmente domine todos esses processos. E aí o Emmanuel continua. Não apenas pela cultura intelectual, a cultura intelectual ela é muito importante, nós devemos buscá-la, sim, devemos ler bastante, ler coisas boas de preferência, né? A cultura espiritual, a cultura intelectual, ela é fundamental. Segundo Allan Kardec, o progresso moral advém do progresso intelectual. Decorre deste, mas nem sempre o acompanha imediatamente. Então a gente deve buscar sim a cultura intelectual, mas ele está dizendo aqui, não apenas a cultura intelectual. Porque tem gente que só fica na cultura intelectual. E aí, falta alguma coisa, falta o mais importante, né? Não somente pela frase correta. É lógico, ele não está incentivando as pessoas a falarem errado, né? Falar de forma correta. Mas isso não é o mais importante. Tem pessoas que falam tudo errado, mas que são muito melhores daquelas que falam tudo certo. Nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, né? E essa é uma questão que a gente tem que observar sempre, né? Porque a doutrina espírita, ela primeiro puxa a criatura pelo lado intelectual, né? A gente é colocado com o estudo das obras espíritas, os grupos de estudo, os livros são fabulosos, a literatura espírita é fabulosa, né, Marília? A gente estuda aqui na casa, tem ótimos debates, papapá. Isso tudo é muito importante, para a interpretação das leis divinas. Mas muito mais importante que eu falei é sentir e compreender, porque a criatura que ama verdadeiramente, ela já conhece as leis divinas, onde Allan Kardec disse,
né, que as leis divinas estão gravadas na consciência de cada um de nós. E o que nós entendemos por leis divinas na compreensão do Espiritismo? São as leis que regem a ordem universal, né? E naturalmente elas são perfeitas. Nós temos leis humanas que regem a nossa relação social, porque senão a vida seria um caos. Já não é lá muito, né, organizada, porque segundo também Allan Kardec, as leis que regem a relação dos homens refletem o caráter moral desses homens. Então nós temos as leis humanas, Código Tributário, Código de Trânsito, Código Civil, né, que com o passar do tempo eles vão sendo aprimorados, né, existem muitos equívocos naturalmente, mas se nós temos as leis humanas, nós temos as leis divinas que englobam toda a mecânica universal. As leis que agem no campo físico, né, as leis da gravitação e tantas outras leis, o eletromagnetismo, tudo isso nós compreendemos dentro da visão espírita, que são leis divinas também, mas existem também o aspecto moral, as leis divinas no aspecto, né, da moral, no aspecto da ética. Então, quando a gente fala leis divinas dentro da compreensão espírita, são essas leis que regem todas as nossas relações, tanto da natureza física quanto da natureza espiritual. E à medida que você acessa, né, o conhecimento através da questão intelectual e principalmente das vivências nas relações, você naturalmente passa a sentir, entender e viver as leis divinas. Não somente pela prece labial, apurada e comovedora, né? Aqui ele fala sobre as preces, que são muito importantes, mas muito mais importante do que a prece mecanizada, né? Cheia de romantismos e tal, é a prece feita pelos sentimentos, né? É aquele sentido da prece de você conversar direto com Deus, direto com a espiritualidade. Tem um ensinamento de Jesus também, muito objetivo. Ele diz assim: quando orardes, entre para dentro do teu quarto, feche a porta, elevai o teu pensamento a Deus, pedi, obterei, batei e abri-se-vos-á. Então veja bem, quando orardes, entra para dentro do seu quarto íntimo, seu quarto mental. Eleva o seu pensamento a Deus, já é um exercício, né, de você exercitar o pensamento positivo. Pedi e obterei, batei e abri-se-vos-á. Quando você bate a porta da espiritualidade, ela te atende, podem ter certeza. Talvez ela não te atende do jeito que você gostaria, mas ela te atende de uma maneira ou de outra, te inspirando, colocando uma pessoa no seu caminho para te fortalecer, uma pessoa que pode chegar e te dar um bom conselho, né? Às vezes tem processos de dor que são inevitáveis, né? E a gente pede: Deus, não deixa minha mãe morrer, e ela morre. A Deus não atendeu o seu pedido, a espiritualidade não abriu. Ali tinha um roteiro que precisava ser cumprido, mas ela abriu no sentido de ajudar aquela pessoa a fazer o desencarne, te inspirar e te fortalecer diante daquela perda. Então tem uma série de mecanismos. E quando ele diz, Jesus, que quando você elevar o pensamento a Deus, já é um exercício de humildade, correto? Porque os prepotentes não têm essa condição de achar que tem um Deus que seja realmente forte e que ele deva se curvar diante da sua natureza. Então, quando o homem faz esse exercício, então a oração, o André Luiz diz, inclusive, que a oração de uma mãe bate direto na porta de Deus, porque ela é feita com muita força, com muito amor. Então, a oração, no entendimento, né, espírita, não é aquela prática simples de oratória, de repetir palavras. É uma prática de exercício, de conversar a espiritualidade, de pedir sim, porque estamos na condição de pedintes, mas também saber ser gratos e agradecer pelas coisas que nós temos. Inclusive, as coisas ruins que acontecem na nossa vida.
porque que incrível que pareça, elas são as divinas oportunidades de aprendizado. Ok? E aí, ele continua. Nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, como eu falei para vocês, mesmo porque a escola, em todos os planos, é a obra sublime que nos cabe honrar o Senhor. A escola, veja bem, isso aqui é muito importante, em todos os planos, é a obra sublime que nos cabe honrar o Senhor. A primeira escola nossa é a terra, é a nossa primeira escola. Depois é o nosso lar. E tem a escola mesmo, onde nós aprendemos, né, que as crianças vão, né? E infelizmente, no Brasil, nós estamos tomamos um caminho no passado extremamente equivocado na educação das crianças, né? Por isso que a gente está encontrando esse período de tantas dificuldades. Porque nós saímos dentro da diretriz proposta por Jesus e pela espiritualidade, né? Que é a diretriz da disciplina. Respeito e direito todo mundo gosta, mas é preciso ter deveres também. E de uns tempos para cá, a palavra direito, ela teve supremacia completa sobre a palavra obrigação e deveres. E o que as crianças pedem, o que os espíritos como nós pedimos, são regras e limites. E quando você não dá limites para as crianças, elas batem nos professores. E hoje nós estamos colhendo isso aí, batendo palminhas, né? Então, o lar, a escola, ela é a expressão do Senhor em todos os planos. E principalmente os lares, né, gente? Porque o que a gente tem visto aí, infelizmente, nos nossos lares, são referenciais de total desequilíbrio. Desamor, desafeto, brigas, confusões, maus exemplos, violência entre casais, violência das palavras. E o lar é a escola que forma os caracteres dos espíritos que estão encarnados. Aí vai para as escolas, chega lá também não encontram disciplina, aí nós estamos vivendo esse momento de conturbação da sociedade, onde os jovens acham que podem tudo, que tudo é lícito, mas não é. Aliás, como dizia Paulo, né? Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Não é mesmo? E para encerrar, convida-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, onde nós estivermos. Em casa, no trabalho, aqui no Centro Espírita, todos os lugares são oportunidades da prática das boas obras. Pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. Olha isso aqui. Somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante ao divino apelo. Faça brilhar a vossa luz. O que faz com que a chama da luz esteja acesa, luminosa, né, dentro de uma luminosidade bonita, o que faz isso é nós nutrirmos essa chama espiritual com as boas obras. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos alheios. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Então é isso, né? A gente quer humildade, dê humildade. A gente quer paciência, pratique a paciência. A gente quer amor, dê amor. A gente quer fé,
pratique a fé. Entendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós mesmos, é que os outros entrarão no caminho das boas obras também, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Enfim, ele encerra dizendo que a matriz da felicidade do homem está no próprio homem. Minha vida é muito difícil porque meu pai é isso, minha mãe é aquilo, meu irmão é aquilo, meu patrão é aquilo. A matriz da felicidade está em nós. Queremos paz? Trabalhemos a paz. Queremos paciência? Trabalhemos a paciência. Queremos humildade? Trabalhemos a humildade. Queremos que as pessoas sejam boas para conosco? Sejamos também boas para com elas, para fazer brilhar a nossa luz, como diz o Emmanuel. Ok? Esse é o recado da noite. Eu gostaria de fazer uma referência a uma pessoa que desencarnou hoje, que é uma pessoa muito querida, e eu vim aqui hoje só por conta dela. E que ela receba toda a paz, todo o apoio da espiritualidade, toda a luz e todo o amor. É isso. Obrigado, gente. Boa noite.